pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabel Martins e nós estamos aqui mais uma vez em frente a essa estante maravilhosa, porque hoje nós temos resenha de livros e como vocês pediram, vamos começar por livros antifeministas, tá? Eu já resenhei o livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão, Subversão, já tá no canal. Hoje a vez é desse aqui, desse queridíssimo MPI do Feminismo, né? Um Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, da Carrie Lucas. Esses livros foram pedidos lá no meu Instagram, que para você que não segue é @isabel.emartins. E vamos lá. Antes de tudo, aquela introdução básica. Este vídeo aqui não é uma aula sobre o livro, não tem esse caráter de ser algo muito aprofundado, no sentido de que nós vamos destrinchar todas as páginas, não. A ideia é que ser algo mais curtinho, para pessoas que nunca leram o livro, entenderem do que se trata, do como é que funciona, se vale a pena, se não vale a pena, quais são os aspectos que você tem que estar um pouco mais de olho, esse tipo de coisa, tá? Essa é realmente uma review, ok? Bom, vamos lá. Esse aqui é um livro da série de Manual Politicamente Incorreto, que a Vida Editorial lançou, tá? Existem vários outros, eu tenho até um aqui, acho que sobre alguma coisa do Ocidente, parece. E ele é muito similar a esses outros manuais, outros guias que aparecem por aí. A ideia aqui é ser algo bem, não compacto, porque ele não é um livro curto, não é um livro raso, muito pelo contrário, traz muitas coisas legais aqui, mas ele tem uma diagramação bem confortável, por isso eu vou mostrar para vocês, caso vocês nunca tenham visto o livro. Ele é um livro que tem uma diagramação realmente proposta para ser essa coisinha bem guia, bem manual, sabe? Tipo, com coisas de leitura, com os tópicos do que vai falar sobre o livro, enfim. Ele é um livro muito legal para isso. Eu acho que ele é um ótimo livro de introdução ao feminismo, embora eu não tenha lido ele primeiro, né? Eu li ele segundo. Justamente por isso, por ele ser mais curtinho, por ele ser nesse formato bem legal, porque você, né, consegue ter aí uma leitura mais confortável, uma leitura mais fácil, um livro bonitinho, fofinho, blá blá blá. Enfim, é um livro bem legal para introdução, porque ele não traz tantas coisas densas e ele vai conversar sobre as campanhas feministas. Como assim? Tá, vamos lá. Ela fala sobre essas questões de trabalho, sobre essas questões de direitos reprodutivos, sobre essas pautas de casamento, de namoro, essas pautas sobre família, enfim, sobre essas coisas. Ela vai destrinchar cada uma dessas bandeiras feministas, assim, e mostrar que existe um outro lado sobre isso, sabe? Pelo que eu pesquisei na época, né, a Carrie Lucas, ela não era, assim, uma antifeminista, conservadora, blá, blá, blá. Ela é liberal, inclusive ela trabalhou, né, no Capitólio como analista sênior de políticas internas para o Comitê Republicano. Pelo que eu pesquisei, ela é uma liberal. Bom, o livro vai começar com ela falando que a maioria das mulheres se julga feminista e não sabe o que é de se dizer feminista, que o feminismo hoje ele tem um conjunto de agendas e que não tem nada a ver com essa proposta de igualdade, nananana, e ela tenta meio que dizer que talvez na época ali, um dia, o feminismo foi bom, mas assim, é algo bem rapidão, sabe? Uma prova disso é uma das frases do livro, né? Onde ela fala que o feminismo moderno desviou-se para muito longe dessa missão original de direitos das mulheres, etc., né? Do movimento pela mulher, blá blá blá. E aí, o que acontece? Apesar disso, o livro ele não tem nenhum caráter de se mostrar um livro feminista para não feministas, assim. A ideia realmente é destrinchar essas bandeiras, essas agendas feministas e mostrar para as meninas, para as pessoas de forma geral, que todas as ideias elas têm consequências, assim. E que às vezes você tá se apegando a algo sem você saber e lá na frente você vai se arrepender. O livro ele é muito bom por conta disso, porque ele consegue trazer, por exemplo, essa questão do ódio feminista aos homens, né? É algo que muita gente contesta, que não existe e tudo, mas de fato a gente tem uma ideia a ser um pouco mais hostil aos homens, até de forma de meme, tá? Vamos combinar, né? A gente olha na internet, a gente vê assim, em livros, em coisas, a gente vê que tem essa certa hostilidade
até ao cavalheirismo, a essa ideia de homem e mulher, enfim, que nós somos inatos, assim, que a gente é igual em tudo, inclusive na biologia, só muda ali umas questões de sexo e tal, de reprodução, enfim. E não é bem assim que funciona, né? Ela mostra muito bem, ela traz muitas pesquisas, tá? No livro dela. É um livro recheado de pesquisas, pesquisas científicas, pesquisas de cunho popular. Então ela consegue ter essa menção mais diante dos fatos, ainda que de acordo com a realidade americana, tá? Então é um livro que ele foi escrito assim, meio que para a realidade americana. E aí ela consegue trazer uma certa, um cunho teórico muito bom, sabe? Uma veracidade do que ela tá falando com base em tudo isso, e ela dá uma forma original, então você consegue ir lá procurar, ela dá algumas sugestões complementares, porque como eu falei, tem esse formato de guia, então ele funciona muito legal pra gente poder estar estudando sobre feminismo além dele, sabe? Tipo, além do livro. Aí ela, por exemplo, fala sobre essas questões diferentes entre homens e mulheres. Ela fala sobre essa questão do romantismo, que muitas mulheres, sabe, já largaram de mão e que não querem saber, da questão dos malefícios do sexo casual, por exemplo, que a gente, né, acostuma, vou ficar fulano, vou ficar com ciclano, não vai acontecer nada, e aí, enfim, né, a gente tenta reproduzir esse vício masculino, essa ideia que muitos homens têm, quando a gente vai trazer para a realidade feminina, a coisa é completamente diferente, e a gente não aceita, porque a gente não aceita que homens e mulheres são diferentes. Tem uma parte muito legal desse livro que eu vou precisar falar para vocês, que é sobre isso que eu tô falando. A parte aqui que ela fala sobre essa questão do sexo casual, dessa questão da diferença entre homem e mulher, e como é que as mulheres têm que prestar mais atenção antes de cair nesses papos, né? Muita gente fala, mas isso aí não tem nada a ver com feminismo. Não, mas tem a ver com revolução sexual, vamos combinar. A gente vê a atriz global falando sobre essa questão, tem que ficar com todo mundo mesmo, blá, blá, blá. Existem consequências disso. Eu não tô falando só de consequências de doenças, né, como AIDS, HIV, sexualmente transmissíveis, mas também, e não somente também de gravidez, mas também outras coisas que envolvem, por exemplo, o próprio apego emocional. Ela traz uma coisa, um dado interessante, uma pesquisa, enfim, que fala sobre o seguinte, abre aspas, as mulheres tendem a se ligar com o homem após ter uma relação com ele. E isso em parte graças aos hormônios ocitocina e dopamina, liberados durante o ato, responsáveis por emoções das mulheres como afeição e apego. Isso é para todas as mulheres? Não, tá? Pode ser que não. Mas assim, existe de fato, né, um motivo para isso. Muitas mulheres, elas querem idealizar o momento e essas coisas, e a cultura, ela vem e te diz, não, você não precisa fazer isso, é só você ir lá e fazer. Isso são amarras da sociedade, isso são padrões da sociedade. E assim, gente, eu vejo várias vezes pessoas me falando isso, sabe? Pessoas que tiveram este contato, falando, olha, se eu soubesse disso, eu tinha escolhido esperar, eu teria feito com outra pessoa, sabe? Não teria feito da forma que eu fiz. Enfim, essas questões femininas, que hoje em dia parece meio que tabu você falar que existe uma diferença e que a gente pode ter, como eu posso dizer, consequências negativas, sabe? Disso, além dessas que são faladas, que é gravidez e doença, porque isso é só um dos problemas, sabe? Tem um problema moral e a gente não pode esquecer da moral e falar que moral é coisa ultrapassada, sabe? A gente tem que continuar falando sobre essas questões, porque vai criar uma geração, né? Já criou-se uma geração de mulheres traumatizadas que viram que essa vida, esse lifestyle, uau, chique, hippie, tal, não rendeu-lhes bons frutos e que elas estão agora perdidas. Acontece. E quem é que vai se responsabilizar sobre isso, sabe? O livro, ele fala muito sobre essa questão justamente para poder dizer, olha, quer ir? Vai, mas sabe o que pode acontecer. Não vai dizer que você não foi avisada. E ela fala, o feminismo, ele não avisa das consequências desses problemas, dessas coisas, dessas agendas que ele possui, sabe? Meio que culturalmente. Ele não vai se responsabilizar e muito menos ele vai te avisar que existe algum problema em relação a isso. E em relação a muitas coisas, por exemplo, a questão do casamento, a questão do divórcio, né? Que assim,
a questão do divórcio é muito complicada, porque muita gente fala, ai, mas então quer dizer que eu tenho que ficar com meu marido agressor, meu marido que não liga pra mim, meu marido que não dá. Não, não é bem isso que a gente tá falando. A gente tá falando, quando a gente fala sobre essa questão do divórcio como algo ruim, como algo que traz malefícios, não somente à pessoa, aos filhos, mas até mesmo à sociedade, quando a gente está falando sobre pessoas que simplesmente se casam de qualquer forma, de qualquer jeito, se divorciam também. Gente, a gente tem visto, por exemplo, pessoas que passam anos namorando, sabe? Aceita tudo, aceita traição, aceita agressão, aceita um monte de coisa. Quando vai casar, aí vai lá e termina. Aí já tem um filho, vai lá e separa. Aí vai lá e divorcia. Ai, porque o divórcio é um direito, é algo normal. Sim, mas existem consequências também no divórcio, sabe? Não é porque, assim, nem todos os casos de pessoas que se divorciam são por questões sérias. Muitas vezes é por questões bobas. E isso causa um trauma, causa um problema. Você precisa falar sobre isso também. A gente tem que falar, a gente não pode simplesmente se negar. E é um problema. Quando a gente fala sobre essas questões de adoção, de divórcio, de casamento, sempre tem um problema. Principalmente se a gente for falar isso na internet. Quando a gente vê um debate, alguma coisa nesse sentido, sempre tem puxando para esses lados mais complicados da coisa, como se todos os casos fossem complicados, e a gente não pode discutir sobre eles, não pode ter uma discussão sobre esse tema, sobre esse assunto, porque existem casos de violência, sabe? Tipo, isso não anula que existem casos que não são tão ruins e que estão causando consequências para criança, sabe? Tipo, não vai anular, gente, pelo amor de Deus. O livro é realmente isso que eu falei, sabe? É um guia para você entender que existe um outro lado, ideias têm consequências, ações têm consequências e que talvez você não esteja preparado para ouvi-las. Então ela fala sobre a questão de fertilidade, você não é sempre todo tempo fértil, quer esperar? Ótimo, espere para engravidar, para ter filhos, nananã. Porém, entenda que quanto mais velha você for ficar, mais difícil vai ser para você engravidar ou ter uma gravidez saudável. Isso é um fato. Fazer o quê? A mesma questão do aborto, ainda que eu não acho que o aborto seja defensável de forma alguma. Não estou dizendo que a autora pensa isso, tá? Mas assim, vai defender o aborto? Vai abortar? Tá, saiba também das consequências físicas, psicológicas, sabe? Sobre inúmeras questões. Ele é um livro pra isso, pra te dar um tapa na cara e dizer, olha, vai, quer, você quer mesmo? Então vai. Mas vai sabendo que tem um problema aqui, tá? Então, assim, ele é um livro que eu recomendo demais para as pessoas começarem a falar, pensar sobre feminismo, pensar em esse outro lado do feminismo. Ah, pegou o gancho, que é o próximo livro que a gente vai resenhar, tá? Que é o outro lado do feminismo. E aí, assim, leiam este livro, ele é muito legal, ele ainda está disponível, eu não sei questão de valor, se ele é barato ou não, porque já tem muito tempo que comprei, eu li ele em 2021, 2020, sei lá. E ele é um livro muito bom, ele é um livro muito legal. Estudem a parte dele, né? Eu acho muito legal essa questão das bonequinhas russas, né? Que a gente abre uma coisa, é isso aqui, quando a gente vai ver outra, né? Enfim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa mais uma resenha. A próxima resenha, como eu falei, é do livro O Outro Lado do Feminismo. Este livrinho aqui da Suzanne Venck e da Phyllis Schlafly. Que infelizmente é um livro que tá esgotado, né? Mas enfim. E eu espero que vocês acompanhem. Para quem ainda não viu outra resenha, dá uma voltada, assiste a outra também. E vamos lá, tá bom? Beijo, até, tchau, tchau.